Bom dia, sexto ano. Vamos começar agora mais uma unidade, né, do nosso módulo 2, que é o capítulo 6, Indígenas no Brasil, que vocês não vão encontrar nenhum tipo de dificuldade, porque matéria que vocês já aprendem lá, né, no Fundamental 1, tá? Então, aqui nós temos, logo no primeiro parágrafo, aqui, olha, conforme vimos no capítulo 3, os seres humanos chegaram ao continente americano há milhares de anos. No Brasil já foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes em diferentes regiões do país. Esses vestígios indicam que os indígenas que aqui viviam tinham diversos modos de organização social e culturas muito diferentes, tá? Então, muita gente pensa que, ai, não, quando você fala assim de pré-história, você tem a impressão que não existiu nada aqui no Brasil. E é claro que existiu, tá? Então, nós temos aqui os paleoíndios. Eu queria até pedir para que vocês grifassem logo este parágrafo aí, por volta de 12 mil anos atrás, o Brasil era habitado por povos chamados paleoíndios. Eles eram caçadores, pescadores e coletores de raízes e frutos. Então, de uma certa forma, por serem caçadores e coletores, eles eram nômades, né? Porque não tinham ainda a prática da agricultura. Essa prática vai ocorrer com o tempo, tá? Então, eram caçadores e coletores, né? Então, eles caçavam, pescavam, né? Comiam frutos e raízes. E aí, depois que se esgotassem esses alimentos nessa região, buscavam outros locais para sua sobrevivência, tá? E aí, eu também gostaria que vocês grifassem, entre os vestígios arqueológicos dos povos paleolíndios estão ferramentas, utensílios, objetos cerimoniais e fósseis. Então, essas são fontes importantes para que nós possamos entender a presença, né, desses paleolíndios aqui, né, no Brasil, tá? Na região do município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, foram encontrados milhares de fósseis de seres humanos e de animais da megafauna. Então, o que você entende? Que habitavam essa região. Então, esses vestígios todos, esses fósseis, são fontes históricas importantes, né, para que possa se entender de uma forma aproximada como é que viviam, né, esses homens aqui, né, na América, aqui, especificamente agora aqui que a gente está falando de Brasil. Tem uma perguntinha também lá no trabalho que eu peço para vocês me definirem megafauna. Então, eu gostaria que vocês também grifassem nesse verdinho aí, que está escrito aí, ó, megafauna é o nome do conjunto de animais de grande porte, já extinto, que conviveram com os seres humanos na pré-história. São exemplos de animais da megafauna: mamute, leão das cavernas, rinoceronte gigante, tá? Então, esse aí, vocês podem grifar que, no caso do trabalho, lá daquelas questões que eu faço para vocês, basta vocês me colocarem que é o conjunto de animais de grande porte, já extintos, que conviveram com os seres humanos na pré-história, tá? Bom, no Brasil foram encontrados fósseis de animais da megafauna que conviveram com os paleoíndios entre 12 e 4 mil anos atrás, como mastodonte, anta gigante, tatu gigante, tamanduá gigante, tigre dentes de sabre, preguiça gigante, xenorinotério e um mamífero quadrúpede de 2,5 metros, que pesava cerca de 800 quilogramas, tá? Então, aí nós temos aí, né? Aí tem até um fóssil aí mostrando, né, dessa anta gigante. Bom, o sambaquis também é uma outra pergunta bastante importante, porque o significado dessa palavra é um amontoado de conchas, tá? Então, como é que eles podem ser formados, né? Então, aqui está aqui, olha, os povos do sambaquis. Ali a gente tem uma imagem que isso aqui é um detalhe de um sambaqui. Então, você vê aqui, ó, restos de conchas, que parece até marisco, né? Essas coisas. Olha só, entre os primeiros habitantes do Brasil estão os povos dos sambaquis, que viviam aproximadamente nas regiões de litoral. Mas o que são sambaquis? Tem uma outra coisa que eu gostaria que vocês também grifassem, que é justamente esse parágrafo todo aqui, olha. Porque eu pergunto lá naquelas questões qual o significado da palavra sambaqui e como é que esses sambaquis são formados, tá? Então, a palavra de origem tupi, sambaqui significa amontoado de conchas, que a gente está vendo aqui a imagem ao lado, tá? Os sambaquis são montes que podem ser formados por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmica, de pedras, de ossos, ferramentas, armas, restos de fogueira e de alimentos, como peixes, ostras e mariscos, né? Que eu até comentei que aqui também tem muitas conchas aqui que é realmente do marisco. Então, a gente sabe que, né, eles também se alimentavam bastante desse tipo de fonte de alimentação, tá? Os mais antigos sambaquis datam cerca de 10 mil anos atrás. Então, como é que você sabe da presença dessas pessoas aqui, né, no nosso país? Por conta desses vestígios. Então, os vestígios, né, tudo isso que você pega, que são essas fontes materiais, é que você vai tendo, né, uma certeza de que foi ocupado,
né? O território aqui, né, ele foi ocupado. E esses vestígios aqui nos dão uma garantia, né? Mas não dá para você, por exemplo, saber, eles se alimentavam a tal hora. Não, isso não, mas a gente sabe muito bem pelos vestígios que tipo de alimentação eles tinham, que animais eles caçavam pelos fósseis encontrados, tá? Aqui é só uma curiosidade, que aqui diz assim, os tamanhos dos sambaquis variam desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 metros de altura. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios, para que pudessem ser vistos bem de longe. As populações que construíram são conhecidas hoje como Sociedade dos Sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. É exatamente isso, né? Então, se o nível do mar vai se elevando muito, esses sambaquis acabam sendo todos destruídos, tá? Aí nós temos aqui, ó, os povos dos sambaquis produziram objetos conhecidos como os zoólitos, né, que são aqui as pedras, né, que são pedras talhadas em forma de animais. Ao lado, os zoólitos feitos por volta de 8.000 anos atrás, encontrado em Sambaqui, do estado de Santa Catarina. Parece, se você olhar assim, ele lembra uma foca, né? Tem uma outra questão também importante no trabalho, que eu pergunto lá, que além dos sambaquis litorâneos, existe também os chamados sambaquis fluviais, e era para explicar, tá? Então, esse pedacinho também é muito importante vocês marcarem, ó. Além dos sambaquis litorâneos, existem os chamados sambaquis fluviais, que são vestígios encontrados em regiões do interior do Brasil, como no Vale do Ribeira, em São Paulo, né? Pertinho daqui, e nas proximidades do rio Xingu e Guaporé, na bacia do rio Amazonas, tá? Aí, indo para aqui, para a página seguinte, nós temos aqui na página 302 os exercícios, tá? Que vocês deverão fazer, que eu vou deixar depois ali tudo explicadinho, como é que vocês deverão fazer esses exercícios, tá? Que vai ficar tudo ali na atividade, tá? Agora, então, esses exercícios, eu vou deixar ali direitinho o que vocês vão fazer, que vai ser o 1, né? Letra A, B e C, e o 2, letra A e B, tá? Então, é fácil, vocês encontram todas as respostas aqui no próprio texto, tá? Bem tranquilo de fazer, tá? Como eu falei, é um tipo de matéria que vocês não é desconhecido, né? Que de índios todos já estudaram lá, né? De primeiro ao quinto ano. Bom, e nós temos aqui, que a gente vai, vamos chegar até aqui na nossa explicação, tá? Aí eu vou esperar vocês fazerem os exercícios, aí nós vamos corrigir e depois vamos dando continuidade, tá? Aí nós temos aqui os povos Tupi e Macru-G. Então, para estudar os indígenas que habitavam o Brasil, antes da chegada dos europeus, os pesquisadores analisam o idioma desses povos. Com base na comparação de semelhanças e diferenças entre as línguas indígenas, os estudiosos classificaram em 2 troncos linguísticos principais, Tupi e Macru-G. Tanto é que quando a gente comenta muito isso, que a gente conta da chegada, né, dos portugueses aqui, que encontraram os indígenas, eles se estranharam, né, porque é um choque de cultura muito grande. O índio, ele é da natureza dele, ele anda nu praticamente, né, mas ele não vê essa nudez com a malícia, né? Para os povos, no caso dos portugueses que aqui chegaram, e viram, né, aqueles índios todos nus, eles pensavam, meu Deus, né? Não usam nada para cobrir suas vergonhas. Era exatamente nesse tipo de escrita, né, que eles colocavam, né, uma escrita que não usavam nada para cobrir suas partes íntimas. Mas assim como para o índio, né, foi estranho ver aqueles portugueses com aquele monte de roupa, para os portugueses também era estranho ver os indígenas sem elas. Né? Então é um choque de cultura. E os idiomas eram muito diferentes, né? Então a comunicação às vezes a primeira era mais pro gestual e depois é que eles vão conseguindo se entender de uma melhor forma, tá? Então nós temos aqui o Tupi. Fazia parte do tronco Tupi a língua dos indígenas Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros. Por volta de 2.000 anos atrás, seguindo o curso dos grandes rios, alguns desses povos migraram da Amazônia para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral. Então, por ocuparem bastante o litoral, isso significa que eles tinham uma alimentação muito vindas do mar, né? Eles comiam muitos peixes. E aqui no exercício que nós temos aqui ao lado do mapa, pergunta assim, qual a região de origem dos Tupi? Então, se você for pegar ali, é a região amazônica. Né? Então, vocês podem até anotar aí, né, a lápis aí do ladinho da interrogação da perguntinha 1,
que é a região amazônica. E aqui pergunta, né? Quais os rios os Tupi utilizaram em sua migração pelo Brasil? Então, quais são os rios? É só você olhar ali no mapa, ó. Os rios Negro, Solimões, Madeira, Amazonas, Tapajós, Xingu, Arapuanã, Paraguai, Tietê e Paraíba do Sul. Estão todos aqui nesse mapinha, tá? Então, vocês deverão responder aí, olhando no mapa e colocando depois tudo direitinho, tá? E aqui, o macro G, que é o nosso último, a nossa última gravação de hoje, que diz aqui, ó, os povos do tronco linguístico, macro G, viviam nas regiões de litoral do Brasil quando os Tupi passaram a ocupá-las. Eles entraram em contato com os Tupi e muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também regiões do sul do Brasil e do Planalto Central. Entre os macros G estão os Caigangue, Xoclengue, Chavante, os Bororó e o Caiapó. Tá? Vocês não se preocupem com esses nomes, que vocês não vão ter que guardá-los, pelo amor de Deus, que são nomes muito difíceis, tá? Os indígenas macros G viviam em aldeias. Ah, isso aqui é muito importante também grifar, que vai ter uma questãozinha do trabalho. Aliás, diga-se de passagem, voltando um pouquinho aqui no macro G, logo na primeira linha, porque a questão vai ser lá, né? Onde é que eles viviam, né? Então, esses macros G viviam nas regiões do litoral do Brasil, tá? Vai até Brasil. Depois vocês vão grifar a parte de baixo. Os indígenas macros G viviam em aldeias, porque eu vou perguntar como é que eles viviam e quais eram as atividades que eles praticavam, tá? Então, ó, os macros G viviam em aldeias construídas perto de rios, praticavam a agricultura e dependiam da caça, da pesca, da coleta para sobreviver. Porque, veja bem, no princípio você vê eles só caçador e coletor, né? Frutos, raízes e tal. Então, eram nômades. Só que depois, com o tempo, eles começam a ter o quê? A praticar o quê? A agricultura. Então, eles vão aos poucos tornando-se o quê? Sedentários, aquele que tem habitação fixa, tá? E quando eles estão tornando sedentários, por quê? Porque é a agricultura que vai favorecer isso. E você percebe ali, perto de rios, quer dizer, tem a água, que é essencial para a agricultura, porque sem água é impossível, tá? Mas só que eles não vão abandonar nem a caça e nem a coleta de frutos e raízes, nem vão deixar de pescar porque eles vão plantar, porque a caça e a pesca também fazem parte, né, da alimentação deles, mas a agricultura é um a mais para que eles possam ter mais qualidade de vida, mais longevidade, porque a partir do momento que eles vão tendo mais garantia de alimento, é claro que você se alimentando melhor, você tem uma vida, né, uma longevidade, você vive mais, tá? Então, isso aqui, essa explicação foi até aqui, tá? Que é bem, essa matéria é muito fácil, tá? E eu vou deixar depois para outra terça-feira, para nossa outra aula, aí sim, é que depois de corrigidos os exercícios, é que nós vamos falar aí, né, dos povos indígenas na região amazônica, aí nós vamos ter mais exercícios, vamos comentar aí a cidadania no dia a dia também, que é importante, tá? É um capítulo muito curto, ele é muito pequeno esse capítulo, ele é muito fácil, né? Então, nós vamos chegando aqui até a página 303, aí o que vai acontecer? Vou deixar para vocês também já as questões, que vai estar tudo lá nas atividades, todas as atividades que é para fazer, tá? Tudo com data certinha marcada, tá? E nessa aula, então, é assistir esse vídeo aula e fazer os exercícios aí da 302 para que sejam corrigidos na próxima aula, tá bom, gente? Então, por hoje, a nossa aula para por aqui, né, nessa gravação, e daremos continuidade na próxima terça-feira, ok?